Outono de 1855. Plantação Belly Reve, delta do Mississippi. A noite abriu-se como uma página de escritura escrita em sangue. 12 mestres caíram, não por lâmina ou bala, mas pelo próprio sustento destinado a mantê-los, suas próprias mesas transformadas em altares da sua perdição. Disseram que nenhum anjo desceu, nenhuma trombeta soou, mas o julgamento veio da mesma forma, carregado nas mãos de Celia Johnson. Ela tinha apenas 42 anos, uma cozinheira acorrentada, mas em seu silêncio queimava o fogo de 1000 salmos não cantados. Com um veneno lento e deliberado, sua receita especial, empunhado como uma cruz invertida, ela caminhou não como carne, mas como ira. Naquela noite, ela não se dobrou. Ela não implorou. Ela não se arrependeu. Celia Johnson golpeou, e cada golpe caiu como escritura negada por tempo demais. Esta é a verdadeira história de Celia Johnson, uma escrava que transformou uma festa da colheita numa noite de julgamento, onde a misericórdia foi sepultada e a justiça vestiu seu rosto. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal Belly Reve. O nome em si, um sussurro cruel de um belo sonho, agarrava-se ao ar úmido do Mississippi como o cheiro de jasmim sobre a podridão. De dia, a plantação cintilava, um império verdejante de algodão estendendo-se até o horizonte, onde o sol castigava com mão impiedosa. A grande casa, um monumento de colunas brancas ao trabalho roubado, erguia-se sentinela entre jardins bem cuidados, suas janelas refletindo o céu infinito. Mas, sob a camada de gentileza sulista, uma realidade diferente apodrecia, uma doença silenciosa que permeava o próprio solo. O ar não se moveu naquela noite, ou talvez apenas prendeu a respiração, denso com o não dito, pesado com... Exercia seu poder com uma indiferença arrepiante. Sua voz, quando elevada, uma lâmina afiada. Os filhos Thomas, Henry e William cresceram à cruel imagem do pai, cada um mais privilegiado, mais insensível que o anterior. Um relatório de 1852, enterrado profundamente em arquivos de condado negligenciados, detalha a média semanal de chicotadas administradas por insubordinação em plantações do tamanho de Belly Reve, frequentemente excedendo 20, com alguns indivíduos recebendo mais de 50 em um único dia. Não eram meros castigos, eram espetáculos de poder projetados para quebrar espíritos e reforçar a hierarquia inflexível. Celia testemunhou tudo da janela da cozinha, os sons carregados pelo vento, os gemidos baixos, o baque do chicote, os gritos dos feitores, Jebidaia e Silas, homens cujos corações eram tão duros quanto a terra ressequida em que pisavam. Ela viu as crianças, mal mais que crianças pequenas, postas a trabalhar, suas pequenas mãos colhendo algodão até seus dedos sangrarem. Ela viu as mulheres, corpos curvados, sonhos desfeitos, sua dignidade arrancada como palha do milho. Mas algo havia mudado. O ressentimento lento e borbulhante que sempre fora a companhia constante de Celia começou a endurecer, a cristalizar-se em algo mais afiado, algo muito mais perigoso que a mera raiva. Começou sutilmente, um tremor sob a superfície, uma revolução silenciosa em seu espírito. O catalisador, quando veio, não foi um único e súbito golpe, mas o corte do último e mais precioso fio da sua existência. Foi a venda de Elara, a pequena Elara, neta de Celia, uma criança de maus 7 verões, seus olhos como pedras polidas de rio, sua risada uma melodia fugaz na desolação de Belly Reve. Elara, que se esgueirava para a cozinha, suas pequenas mãos alcançando um pedaço de batata doce, seu rosto inocente um farol de esperança no mundo cansado de Celia. Elara foi vendida para uma plantação de açúcar mais ao sul, arrancada dos braços de sua mãe, do abraço de Celia, por uma quantia irrisória para saldar uma das dívidas de jogo do mestre Beaumont. Celia observou, silenciosa e imóvel, enquanto a carroça se afastava, levando o último pedaço de seu coração. Ela ouviu os choros de Elara, um som que rasgou o próprio ar, um som que ecoaria nas câmaras da sua memória,
pelo resto de seus dias. A mãe da criança, filha de Célia, foi espancada por resistir, deixada machucada e quebrada na terra. Naquela noite, Célia não chorou. As lágrimas não vieram. Em vez disso, uma profunda quietude se apoderou dela, uma calma fria e inabalável que era mais aterrorizante que qualquer tempestade. Ela não estava quebrada, ela estava queimando, lenta, controlada, esperando. O fogo que ardia em brasas por décadas, alimentado por 1000 indignidades não ditas, finalmente se acendeu. Não era mais um fogo de dor, mas um fogo de propósito. Sua transformação não foi marcada por desafio externo, mas por uma mudança interna, uma metamorfose silenciosa. Seus olhos, geralmente baixos, agora tinham uma profunda intensidade inabalável. Seus movimentos, sempre eficientes, tornaram-se imbuídos de uma nova e deliberada graça. Ela começou a observar verdadeiramente, os mestres que sempre haviam sido apenas bocas para alimentar, corpos para servir. Ela observava seus hábitos, suas preferências, a maneira como se moviam, como comiam, como riam, ocos e cruéis. Ela viu suas fraquezas, sua arrogância, sua cegueira total para a humanidade que pisoteavam. A cozinha, antes um lugar de trabalho interminável, tornou-se seu santuário, seu laboratório, sua sala de guerra. O ritmo do seu cutelo, o chiar do vapor, o borbulhar dos potes, estes não eram mais apenas os sons da cozinha, mas a sinfonia de um plano lenta e meticulosamente. O veneno, sua receita especial, não foi uma descoberta súbita. Foi conhecimento acumulado ao longo de uma vida, sussurrado por gerações, escondido à vista de todos. Das densas matas que cercavam a plantação, ela colheu a beladona mortal, suas bagas tentadoras, suas folhas letais. Dos cantos esquecidos da despensa, ela encontrou o veneno de rato, deixado descuidadamente, seu potencial ignorado. Ela conhecia as amêndoas amargas, a dedaleira, a oleandro, plantas cuja beleza desmentia seu veneno. Ela compreendia a arte da extração, a dosagem precisa, os métodos sutis de ocultação. Não era uma arma de força bruta, mas de precisão insidiosa, um assassino silencioso que espelhava o sofrimento silencioso que pretendia vingar. Sua lista mental de alvos era longa, estendendo-se além do mestre Beaumont para abranger cada mão que já havia batido, cada voz que já havia zombado, cada alma que havia lucrado com sua servidão. Havia o próprio mestre Beaumont, o arquiteto da sua miséria, Mistress Eleanor, cuja fria indiferença era um tormento constante. Os filhos, Thomas, o lascivo, Henry, o brutal, William, o escarnecedor. Os feitores, Jebediah, com suas costas marcadas pelo chicote, e Silas, cujos olhos não guardavam misericórdia. E então havia os convidados, os proprietários de plantações vizinhas, os Montgomerys, os Caldwells, que vinham a Ballyrev para sua luxuosa festa da colheita, suas mãos igualmente manchadas pelo sangue dos seus próprios escravizados. 12 mestres, 12 símbolos de um mundo injusto, cada um fio na tapeçaria da sua opressão. Cada um, ela jurou, participaria da sua justiça. A festa da colheita se aproximava, um tempo de excessos e celebração para os mestres, um tempo de trabalho ainda mais árduo para os escravizados. Seria a maior festa do ano, uma exibição da fartura de Ballyrev e da prosperidade percebida do mestre Beaumont. Célia se preparou. Ela roeu as folhas secas até virarem um pó fino e imperceptível. Ela infundiu as bagas, extraindo sua essência escura. Ela misturou e testou, seu paladar discernindo as notas fracas e amargas, aperfeiçoando a arte de mascarar o sabor dentro dos ricos e complexos sabores da culinária do Sul. A ironia não lhe passou despercebida. Eles consumiriam sua própria destruição, servida em travessas de prata, apresentada com um sorriso. Ela limpou a cozinha, poliu os talheres, seus movimentos calmos, deliberados, como uma sacerdotisa preparando-se para um ritual sagrado, embora sombrio. Se você ainda está ouvindo, escreva justiça nos comentários,
para que eu saiba que você faz parte daqueles que nunca se afastam. A noite da festa desceu pesada e opressiva, mas cintilando com uma falsa alegria. Lanternas brilhavam ao longo da entrada, lançando sombras dançantes. Os sons de risadas e música flutuavam da grande casa, uma cacofonia de privilégio. Lá dentro, a sala de jantar cintilava, banhada pela luz de velas. A longa mesa de mogno gemia sob o peso de carnes assadas, vegetais brilhantes e sobremesas elaboradas. Mestre Beaumont, resplandecente em suas vestes finas, presidia a mesa, sua voz retumbante preenchendo a sala. Mistress Eleanor, adornada em renda e joias, sorria finamente, seus olhos percorrendo seus convidados, avaliando seu status. Os 12, alheios em sua opulência, ergueram seus copos, brindando à prosperidade, à boa fortuna, a uma colheita abençoada pela providência. Célia movia-se pela cozinha, um fantasma em seu próprio domínio. Suas mãos, firmes e seguras, adicionaram o ingrediente especial ao rico ensopado de veado, ao soufflé de batata doce, ao bisque cremoso de ostras. Ela o misturou ao vinho, uma safra especial guardada para a ocasião, e ao café que seria servido após a refeição. Seu rosto permaneceu impassível, não traindo nada da temperatura. Ela era o instrumento, o vaso de uma vingança que fervilhava por gerações. A cada colherada, a cada concha, a cada gole, ela sussurrava os nomes dos perdidos. Elara, sua filha, seus ancestrais, os incontáveis anônimos que pereceram sob o chicote e o calcanhar. O primeiro prato foi servido, depois o segundo. A conversa fluía, pontuada por gargalhadas calorosas e o tilintar dos talheres. Ninguém notou o amargor fraco, quase imperceptível, que poderia ter se agarrado ao ensopado ou o leve, inusitado sabor no vinho. Os sabores eram muito fortes, as especiarias muito ricas, seus próprios apetites muito vorazes. Célia observava da cozinha, pela porta vai e vem, seu olhar inabalável. Ela viu os primeiros sinais, um leve rubor no rosto do mestre Beaumont, um súbito, quase imperceptível tremor na mão de Mistress Eleanor ao alcançar sua taça de vinho. Então veio o momento em que o silêncio se transformou em fogo. O primeiro a fraquejar foi Thomas, o filho mais velho do mestre Beaumont. Ele agarrou o estômago, o rosto empalidecendo, uma expressão de confusão nublando suas feições geralmente arrogantes, uma tosse, um engasgo, e então ele caiu para a frente, seu prato se espalhando com um estrondo que momentaneamente silenciou a sala. O pânico, uma fera crua e primordial, começou a se agitar. Mestre Beaumont, ainda robusto, começou a suar profusamente, sua tez assumindo um tom alarmante de roxo. Ele ofegava por ar, seus olhos arregalados de terror, sem entender o que estava acontecendo, que mal havia de repente invadido seu santuário. Diga-me, você teria feito o mesmo se vivesse aquela vida? Comente sim ou não. Os sintomas se espalharam como uma praga, cada mestre sucumbindo à sua própria maneira horripilante. Henry, o feitor brutal, debateu-se na cadeira, seu corpo convulsionando, seus olhos revirando. William, o filho mais novo, começou a espumar pela boca, um branco horripilante contra sua pele pálida. Os Montgomerys, um casal conhecido por sua piedade e sua crueldade, se contorciam no chão, suas roupas elegantes desarrumadas, seus pedidos de ajuda transformando-se em gorgolejos. Os Caldwells, com os rostos contorcidos em agonia, arranhando suas gargantas, seus últimos suspiros chocalhando como folhas secas numa tempestade. A grande sala de jantar, antes um quadro de riqueza, transformou-se em um ossuário, um balé grotesco de sofrimento. Célia permaneceu na porta da cozinha, sua figura marcante contra a luz bruxuleante, uma testemunha silenciosa da justiça que orquestrara. Seu coração, por tanto tempo um tambor de tristeza, agora batia com um ritmo constante e inflexível. Ela não sentia triunfo nem alegria, apenas uma paz profunda e desoladora. Os gritos, os gemidos, os ofegos desesperados, estes eram os sons de escritura sendo reescrita, de dívidas sendo pagas por completo.
Um por um, os corpos caíram, suas vidas se extinguindo como velas numa ventania. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da paz, mas o silêncio pesado e sufocante da morte, um silêncio que engoliu o próprio ar. O relatório do legista, mais tarde compilado por um médico angustiado, mas meticuloso, da cidade mais próxima, descreveria a causa da morte de cada uma das 12 vítimas como angústia gastrointestinal aguda, levando a um rápido colapso sistêmico, um eufemismo clínico para a agonia horrível suportada. O médico notou descoloração incomum da pele e membranas mucosas e evidência de hemorragia interna severa, tudo consistente com um veneno potente e de ação rápida. O relatório também notou cautelosamente a circunstância incomum de todos os 12 indivíduos sucumbirem simultaneamente após consumir a mesma refeição, um detalhe que apontava um dedo inegável para a descoberta veio com o amanhecer. Os serviçais da casa, aventurando-se na sala de jantar, foram recebidos com uma cena de horror inimaginável. O suntuoso banquete jazia intocado na mesa, agora um monumento silencioso à morte. 12 corpos, retorcidos e grotescos, jaziam espalhados entre cadeiras viradas e louças quebradas. Os gritos que irromperam então foram reais, perfurando a quietude matinal, ecoando pelos campos, levando a notícia da maldição de Ballyrev. Celia Johnson não fugiu. Ela não se escondeu. Quando as autoridades, chocadas e perplexas, invadiram a cozinha, ela foi encontrada calmamente limpando os últimos potes, suas mãos ainda firmes, seu rosto impassível. Seu silêncio era seu escudo, seu desafio. Ela não ofereceu resistência, nenhuma explicação, nenhum apelo. Seus olhos, profundos e conhecedores, guardavam uma história que ninguém ousava perguntar. Ela foi presa, julgada e condenada com uma rapidez nascida do medo e da indignação. O julgamento foi uma farsa, uma tentativa desesperada de restaurar a ordem em um mundo de repente virado de cabeça para baixo. Sua confissão foi seu silêncio. Sua culpa foi presumida. Sua sentença era uma conclusão inevitável. Ela seria enforcada. Um espetáculo público, destinado a servir de aviso, para lembrar a todos que ousassem sonhar com a rebelião do poder inflexível dos mestres. Mas mesmo na forca, sob o brilho impiedoso do sol, Celia Johnson permaneceu inquebrável. Seu olhar varreu a multidão, sobre os rostos dos escravizados aterrorizados, sobre os rostos sombrios dos proprietários de terras brancos. Ela não vacilou. Ela não tremeu. Ela não ofereceu uma última palavra. Enquanto a corda apertava, enquanto a vida era sufocada de seu corpo, um grito coletivo percorreu a multidão. Mas para alguns, para aqueles que entendiam, sua morte não foi um fim, mas um começo. Seu silêncio tornou-se uma canção, um hino de desafio, sussurrado de coração para coração. A plantação Ballyrev nunca se recuperou. A terra, antes tão fértil, parecia tornar-se estéril, seus campos produzindo cada vez menos a cada estação que passava. A grande casa, antes cheia de risadas e música, caiu em ruínas, suas janelas como olhos vazios olhando para uma paisagem assombrada. Tornou-se um lugar evitado, um monumento a um terror que ninguém podia explicar, uma maldição que ninguém podia quebrar. A história de Celia Johnson, a cozinheira que envenenou 12 mestres com sua receita especial, tornou-se uma lenda, uma história sussurrada em tons baixos ao redor de fogueiras, um vento fantasma levando o cheiro de retribuição pelos campos de algodão. Seu nome, Celia Johnson, tornou-se um sussurro de esperança, um aviso aos opressores, uma promessa de acerto de contas. Ela não era uma heroína aos olhos da lei, mas uma libertadora no coração dos escravizados. Seu ato de vingança não foi esquecido. Foi tecido na fibra da terra, nas folhas sussurrantes das árvores, nas correntes fluindo do Mississippi. Ela foi a tempestade que quebrou o silêncio, o fogo que purificou a terra, a mão inabalável da justiça naquela noite. Celia Johnson não matou apenas 12 mestres. Ela esculpiu uma mensagem nos anais da história,
uma mensagem escrita em veneno e sangue, que mesmo nos cantos mais escuros da servidão, o espírito de liberdade, uma vez aceso, não pode ser extinto. A lenda, no entanto, não nasceu apenas do choque do massacre, mas da calma inabalável, quase sobrenatural, da própria Celia Johnson. No caos imediato que se seguiu à descoberta, quando o ar estava denso com o cheiro de medo e morte, e as próprias paredes de Ballyheve pareciam chorar. Os outros serviçais da casa, um pequeno grupo de mulheres e crianças, estavam acovardados em terror, seus olhos arregalados de incompreensão. Mas Célia, suas mãos ainda com um leve cheiro de sálvia e outra coisa, algo acre e final, continuou suas tarefas. Ela esfregava uma tábua de cortar de madeira com um ritmo metódico, o som um contraponto marcante à crescente histeria fora da porta da cozinha. Seu silêncio durante o interrogatório inicial foi absoluto. Ela enfrentou as perguntas frenéticas e de rosto vermelho do xerife Davis, um homem cuja autoridade geralmente não era contestada, com um olhar tão inflexível quanto pedra polida. Ele latiu, ameaçou e até mesmo recorreu a um tapa rápido e frustrado no rosto dela, um gesto familiar de poder destinado a quebrar os escravizados. Mas Célia não vacilou. Sem lágrimas, sem apelos, sem confissão. Seu silêncio não era vazio. Era uma câmara vasta e ecoante, cheia das queixas não ditas de gerações. Era uma linguagem que eles não entendiam, um desafio mais potente que qualquer maldição gritada. O julgamento foi uma paródia grotesca de justiça, uma rápida descida ao teatro legal projetado não para a verdade, mas para o controle. Aconteceu na sede do condado, em um tribunal abafado onde o ar estava pesado com o cheiro de madeira velha e preconceito não dito. O juiz, um homem corpulento chamado Abernathy, cujo rosto estava perpetuamente corado de indignação, presidia com uma aura de certeza absoluta. O júri, composto inteiramente por proprietários de terras e comerciantes brancos, sentou-se com expressões sombrias e determinadas, suas mentes já decididas. Nenhum advogado de defesa foi nomeado para Célia. Ela estava sozinha, uma figura solitária em um vestido simples e grosseiro, suas mãos unidas frouxamente à frente, a cabeça erguida. A acusação, liderada por um jovem advogado zeloso, ansioso para fazer nome, pintou Célia como má selvagem, uma personificação da barbárie inerente à sua raça, uma criatura desprovida de razão ou humanidade. Ele detalhou as mortes horríveis, os rostos contorcidos, os momentos finais agonizantes, transformando cada descrição em uma chicotada contra seu caráter. Ele apresentou os restos da comida, o ensopado meio comido, os copos de vinho ainda cheios, como evidência condenatória. Ele até trouxe um boticário local que, após um exame superficial dos falecidos, declarou a presença de uma potente toxina à base de vegetais e vestígios de arsênico, um veneno comum para ratos. Este detalhe, o veneno de rato, foi destacado com veneno particular, destinado a desumanizá-la ainda mais, a associá-la a vermes. No entanto, apesar das evidências esmagadoras, a acusação lutou com o motivo. Por quê? Por que uma cozinheira, que servira os Beaumonts por décadas, cometeria tal atrocidade? Eles só podiam teorizar sobre selvageria inerente ou influência demoníaca, incapazes de compreender a acumulação lenta e corrosiva de desespero e fúria justa. Eles não podiam imaginar Elara, o rosto da criança, o chicote nas costas de sua filha. Eles não podiam conceber um coração humano levado a tal precipício. Célia permaneceu em silêncio. Ela não falou das incontáveis manhãs em que se levantara antes do amanhecer, seu corpo doendo, seu espírito cansado, para alimentar as mesmas bocas que agora jaziam frias. Ela não falou das crueldades casuais, das indignidades diárias, da maneira como seu povo era comprado e vendido, criado e quebrado, como gado. Ela não falou da fome corrosiva em seu próprio ventre, mesmo enquanto preparava banquetes para outros. Ela não falou da noite em que ouviu o mestre Beaumont dispensar os apelos de misericórdia de sua filha,
rindo com seus amigos sobre a mulher teimosa. Ela não falou do planejamento lento e metódico, ela não falou porque seu silêncio era um testemunho mais alto e verdadeiro do que quaisquer palavras que pudesse proferir. Seu silêncio era o rugido do rio, o sussurro do vento, a verdade inegável escrita no sangue de seus opressores. O veredicto foi alcançado em menos de 1 hora. Culpada. A sentença foi imediata. Morte por enforcamento. A voz do juiz, desprovida de misericórdia, trovejou pelo tribunal, pronunciando seu destino com uma finalidade arrepiante. Mas Célia, enquanto era levada, não ofereceu reação. Seus olhos profundos e conhecedores guardavam uma luz que parecia zombar de seu julgamento. Não era triunfo, nem tristeza, mas a chama silenciosa e duradoura de um propósito cumprido. Sua execução foi marcada para 1 semana depois, em uma tarde sufocante, sob um céu da cor de ameixas machucadas. Uma forca foi erguida na praça da cidade, uma estrutura tosca e rústica que projetava uma longa e sinistra sombra. Pessoas vieram de milhas de distância, um espetáculo mórbido de medo e curiosidade. Famílias brancas chegavam em carruagens, seus rostos uma mistura de satisfação sombria e apreensão nervosa. Pessoas escravizadas foram trazidas, forçadas a assistir, seus olhos baixos, seus corpos tremendo. Mas alguns, nas profundezas de seu olhar, guardavam um lampejo de algo mais, algo ilegível, algo parecido com uma oração. Célia caminhou para a forca com um passo firme e sem pressa, a cabeça erguida. A corda grossa e áspera foi colocada em seu pescoço. Ela olhou para a multidão, seus olhos demorando-se nos rostos dos escravizados, uma comunhão silenciosa passando entre eles. Nenhuma última palavra foi oferecida, nenhum discurso desafiador, nenhum pedido de clemência. Seu ato final foi um silêncio profundo e inabalável. Quando o alçapão se abriu, quando seu corpo caiu, um grito coletivo percorreu a multidão, um som como um único e massivo sopro exalado. Mas para aqueles que entenderam, para aqueles cujos corações batiam em ritmo com o tambor silencioso da rebelião, sua morte não foi um fim. Foi o momento em que ela se tornou eterna. Seu espírito, desacorrentado pela morte, transcendeu a forca, elevando-se ao vasto e indiferente céu, tornando-se parte do vento que sussurrava pelos campos de algodão, levando sua história a cada canto do delta. A história de Célia Johnson, a cozinheira que envenenou 12 mestres, solidificou-se em lenda. Era contada em sussurros nos aposentos dos escravos, um farol de esperança na escuridão sufocante da servidão. Era uma história sussurrada pelo rio, carregada pelas correntes, alcançando plantações muito além de Belle Reve. Para a comunidade branca, tornou-se um conto de advertência, um lembrete arrepiante da volatilidade sob a superfície plácida de sua sociedade, uma fonte de medo persistente e inabalável. A própria Belle Reve tornou-se um fantasma, seus campos lentamente tomados por ervas daninhas, sua grande casa caindo em ruínas, seu próprio nome sinônimo de pavor. O solo, antes tão rico, parecia recusar-se a ceder, como se a própria terra tivesse rejeitado o sangue derramado sobre ela. Com o tempo, os detalhes se embaçaram, embelezaram e transformaram, como todas as verdadeiras lendas fazem. Alguns disseram que Célia era uma mulher de feitiçaria, sua receita especial, imbuída de magia negra. Outros afirmavam que ela era um anjo vingador, enviado por um Deus justo para punir os perversos. Mas a verdade central permaneceu. Uma mulher, despojada de tudo, encontrara uma maneira de revidar, de reclamar um pedaço de sua humanidade, tornar-se uma força imparável. Seu silêncio em vida e na morte tornou-se seu sermão mais poderoso, um evangelho de retribuição que ecoou pelas gerações, um lembrete constante de que a justiça, embora por vezes atrasada, sempre, eventualmente, assumiria o seu rosto. E assim Célia Johnson, a cozinheira de Belle Reve, tornou-se mais que um nome. Ela se tornou uma força, uma tempestade sempre se formando nas margens da memória. Sua receita especial não era apenas veneno, mas uma verdade amarga,
Um gosto do acerto de contas que inevitavelmente viria para uma nação construída sobre as costas quebradas de seu povo. Sua história, gravada não em registros oficiais, mas na memória coletiva dos oprimidos, serviu como um testemunho cru e arrepiante de que quando a misericórdia é negada e os gritos por justiça são silenciados pelo chicote e pela corrente, a vingança encontrará sua própria voz terrível e bela. O vento ainda carrega seu nome pelos velhos campos de algodão, um sussurro de desafio, uma promessa de que a terra se lembra mesmo quando a história tenta esquecer. Se esta história te comoveu, inscreva-se, curta e compartilhe, para que o silêncio da história nunca mais vença.